Tá ok. Pra tocar o barco. Beleza. Fechou. Bem, boa aula. Vai tocar o barco aí. Valeu. Qualquer coisa a gente tá aqui na escuta se precisar de algum auxílio técnico. Tá ok. Toco. Aqui. É que eu não sei, eu não tenho certeza se está compartilhado aqui a tela. Tá compartilhado sim, dá pra ver a sua tela do Classes de Palavras. Ah, ótimo. Tá, então deixa eu já começar. Bom, da última vez eu... só avisando que eu ainda não atualizei o Classroom, mas eu vou já aproveitar já ao final dessa aula, já vou atualizar tudo direito, colocando o conteúdo das aulas anteriores e colocando o conteúdo dessa, e em breve, até a Bruna, o pessoal pode me cobrar, colocar atividades também para, né, não ficar pessoal ocioso. Bom, das últimas vezes eu passei o substantivo, expliquei o que era substantivo, expliquei o que era adjetivo, vamos dando continuidade. Agora com adjetivo, acho que se der tempo também hoje, advérbio. Deixa eu ver aqui. Adjetivo eu já comentei, né, nas aulas anteriores. Adjetivo é aquela classe de palavras que serve para dar algum tipo de propriedade ao ser. Eu não sei se está, acho que para vocês está cortado não, está aparecendo a tela toda. Ou está cortado, será? Tá aparecendo tudo. Tela Tá. toda. Ah, ótimo. Então, o adjetivo ele serve para dar uma propriedade ao ser, aparência, modo de ser e qualidade. Geralmente a gente fala qualidade, o pessoal imagina que seja só qualidade positiva. Não, é qualquer tipo de qualidade, seja positiva ou negativa, vai ser indicada por um adjetivo. Lembrando também, uma coisa que eu tinha comentado nas aulas anteriores, eu tinha dado uma primeira ideia do que é polissemia. O que é polissemia? O que é polissemia? É quando uma palavra tem mais de um significado. Polis, vários, semântica, né? Significados. O caso dos adjetivos, a gente também vai aplicar essa questão da polissemia, que é o que eu falei do valor conotativo ou denotativo. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo aqui, o quarto é quadrado. Vamos lá. Quarto quadrado, no sentido denotativo da palavra, quando eu falo que alguma coisa é quadrada, no sentido denotativo, ou seja, o sentido que é o tradicional, é o registrado pelo dicionário, você vai imaginar alguma coisa exatamente assim, dividir, retangular, de 4 lados, os 4 lados iguais. Eu não sei se essa imagem, os 4 lados estão iguais. Não vai estar iguais porque a gente está vendo de cima, vai estar parecendo um trapézio. Mas se a gente tivesse visto de outro ângulo, estaria um quadrado perfeito. Então, quando eu falo que o quarto é quadrado, você imagina um quarto exatamente assim. Seus 4 lados, todos os 4 lados iguais. Agora, se eu falo que alguém é quadrado, seu amigo é quadrado, aí eu estou falando, obviamente, no sentido conotativo, ou seja, no chamado sentido figurado. Já que quadrado já é um termo que está em desuso, é um termo já antiquado, mas quando eu falo que fulano de tal é quadrado, eu estou me referindo a alguém chato pra caramba, alguém, né, de pouca conversa, alguém meio irritante, mais careta. Então é um square, igual está aparecendo aí na tela para vocês. Então, a função básica do adjetivo vai ser essa, vai indicar a qualidade, aparência, modo de ser de algum substantivo. Então, ainda fazendo a ponte com a aula anterior, as aulas anteriores, você tem o substantivo, dá nome às coisas, o artigo vai defini-lo de forma precisa ou imprecisa, peraí que está caindo, de forma precisa ou imprecisa, e o adjetivo que vai indicar a sua qualidade, a sua característica. Por exemplo, quando a gente está falando de cor de alguma coisa, dizendo que alguma coisa é preta, vermelha, azul, branco, rosa, a gente também está dando uma qualidade, portanto, caiu? Portanto, cores também são exemplos de adjetivos. Todo tipo de palavra que indicar uma qualidade, uma característica,
de alguma coisa é um adjetivo. Semântica do adjetivo. A semântica do adjetivo, eles são posicionados quase sempre após o substantivo ao qual se refere. Se posicionados antes, eles podem alterar ou enfatizar a palavra, o sentido do sintagma. Por exemplo, aqui no exemplo que a gente separou aqui, tive ideia brilhante ou tive brilhante ideia. Quando eu falo que eu tive as duas formas, elas teriam o mesmo sentido. Porém, quando eu falo que eu tenho brilhante ideia, aliás, quando eu falo que eu tenho ideia brilhante, estou querendo dizer que minha ideia foi muito boa. Quando eu falo que eu tive brilhante ideia, também estou querendo dizer que foi uma ideia muito boa, só que eu estou dando já um pouquinho mais de destaque a essa ideia. Nos dois casos aqui nós temos o mesmo sentido, só que eu colocando o adjetivo antes, eu tenho uma ênfase maior, pelo menos nesse caso do brilhante. Nesse caso desse tipo de adjetivo, eu tenho uma ênfase maior. Agora, no caso de pobre, já tem uma diferença, porque pobre é uma palavra polissêmica, e essa polissemia ela vai se dar de acordo com a posição dela no texto. Quando eu falo que fulana é uma moça pobre, eu estou querendo dizer que ela é uma moça sem posses. Pelo menos é isso, é essa ideia que vai passar de bate-pronto. Quando eu falo que alguém é pobre, fulano é um cidadão pobre, é um rapaz pobre, você vai ter ideia de que alguém sem posses. Agora, quando eu inverto a posição, no caso do pobre, por conta dessa polissemia, quando eu inverto a posição, eu tenho uma mudança de sentido, não tenho uma ênfase, igual no caso do brilhante aqui. Eu tenho uma mudança de sentido. Quando eu falo que eu conheço uma pobre moça, esse pobre aqui já adquire uma outra conotação, já adquire a conotação de coitada. Eu tenho atinge essa conotação de coitada. Então, pobre, por essa questão polissêmica, vai ter esses dois sentidos. Sem posses é um dos sentidos, coitada é o outro. Então, no caso do adjetivo, você vai ter essa questão vai ter questão polissêmica em alguns, em outros não se vai dar essa polissemia, mas vai se dar a ênfase. O adjetivo vindo antes do substantivo, ele tem uma ênfase diferente. Tudo bem até aqui? Tudo. Ah, Sim. ótimo. Tudo bem. Tudo bem. Agora vai vir eco, um depois do outro. É coisa que a gente tem que se acostumar aqui com a aula virtual. Pois bem, continuando. Alguma dúvida? Não, tá bem claro. Por Pra enquanto, mim, não. Trabalho. Eu tô dando trabalho pro Henrique, que ele vai ter que ficar abrindo e fechando o microfone o tempo todo. Mas tudo bem, eu vou tentar não dar muito trabalho para ele, não. Deixa eu continuar aqui. Opa. E... ótimo. Eita. Vou deletar essa porcaria aqui. Tá, continuando, eu baguncei aqui a tela. Não. Ótimo. Classificação do adjetivo. A classificação do adjetivo vai se dar de uma forma diferente da classificação do substantivo. No caso aqui, o que vai acontecer? Nós temos algumas subclassificações que são parecidas, mas não são exatamente como no substantivo. Aqui, na verdade, nós só vamos ter duas subclassificações. Quanto à forma, no caso aqui, o substantivo, ele pode ser simples, quando ele apresenta... É o mesmo caso o adjetivo, perdão. Ele pode ser simples, aqui é o mesmo caso do substantivo, né? Apresenta apenas um radical. Se apresenta apenas um radical, ele é um substantivo, ele é um adjetivo simples. Apresenta
apenas um radical. É o mesmo esquema, a mesma coisa do substantivo. Radical, para quem não lembra, é aquela parte da palavra que não se modifica. Então, aqui nós temos um radical só, que é branco, né? Aqui também um radical só, que que é o clar, e um radical só, que é o feli. E aí a gente vai alterar a palavra acrescentando os afixos, prefixos ou sufixos. Então, aqui no caso nós temos esses radicais que eles não vão a parte que não vai se modificar. E os radicais são esses aqui que a gente viu. Pois bem, no caso do adjetivo composto, ele vai apresentar mais de um radical, igual o caso do substantivo composto. Que a gente tinha, né, no substantivo composto, a gente tinha o guarda-roupa, o pé de moleque, o bico de papagaio, aqueles exemplos que eu dei em aula. Aqui também no adjetivo você vai ter a questão da composição. Você vai ter mais de um radical formando um adjetivo diferente. Então, quando eu junto dois radicais no mesmo adjetivo, eu vou ter o adjetivo composto. É o caso do azul, desses aqui que eu estou sublinhando. O azul claro, o greco-romano, o agropecuário. Thiago, São todos exemplos de... Oi, pois não. eu não sei se tem muito a ver com isso, mas se eu quiser escrever esses adjetivos compostos, como eu vou saber que tem o tracinho, quando eu vou saber que tem a palavra fica junta? Ah, Tipo, tá. Então, a questão do adjetivo... então, veio essa dúvida. A questão do adjetivo, geralmente o adjetivo ele ainda mantém o hífen, com exceção de algumas palavras que já perderam. Na verdade, a regra do hífen, atualmente, a regra do hífen, ela é um pouquinho bagunçada, ela tem algumas coisas que não foram pacificadas, mas basicamente o que acontece você tem por exemplo, aqui no caso do agropecuário, você junta as duas, você tem o final de um é uma vogal, o início da outra é uma consoante. Então, não tem problema de juntar. Quando que vai dar algum problema? Por exemplo, no caso do greco-romano, já se pacificou que é separado, que é com hífen. Geralmente, quando eu junto duas nacionalidades, tipo nipo-americano, greco-romano, eu mantenho o hífen. Mesma coisa nos nomes das cores. Vermelho claro, vermelho escuro, eu vou escrevê-las separados. Agora, o que é o ponto que às vezes pega um pouquinho é na questão de palavras que começam com H, R, S. Algumas mantêm o hífen ainda. Outras, você tem, por exemplo, você escreve junto, mas você tem que dobrar a primeira letra para ficar, para não dar nenhum problema, para você conseguir pronunciar. Por exemplo, antirracismo, não era antirracismo, era outra palavra. Agora me fugiu o exemplo. Por exemplo, você tem o caso de super-homem, por exemplo, você ainda mantém o hífen. Por que você mantém o hífen? Porque na língua portuguesa não tem o encontro consonantal do R com H. Você não tem o R e o H juntos no meio de uma palavra. Então, nesses tipos de encontros consonantais que não existem na língua portuguesa, você é obrigado a usar o hífen. O R com H é um exemplo disso. Toda vez que você tem um prefixo que termina em R e a palavra seguinte começa em H, você tem que usar o hífen para separar. Agora, no caso do micro-ondas, as palavras, a primeira termina do mesmo jeito que começa a segunda, aí você já, na segunda nova ortografia, você já juntaria essas palavras. O hífen, eu lembro que eu tinha um material à parte, como você já tocou no assunto, eu vou procurar esse material, vou ver se ele está atualizado, aí eu já subo no Classroom, só para a gente poder
continuar com a aula. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que vira e mexe, alguém pergunta, e como a gente já está aproveitando a quarentena para, né, pesquisar na internet, a gente já mata essas dúvidas, deixa a aula com menos dúvidas ainda, porque na sala de aula já é mais difícil de procurar. Tem mais alguma dúvida que vocês tenham? Quero aproveitar agora para a gente já tirar já. Por mim, por enquanto, não. Ok. Não, até agora. Por enquanto tá tranquilo. Ok. Olha, ainda nessa questão do radical, sufixo, prefixo, aqui a gente viu a questão da composição. A gente junta dois radicais, forma uma palavra nova. Pode ser o caso da gente não precisar juntar dois radicais, mas juntar um radical com um prefixo ou um sufixo. É o caso, por exemplo, desses substantivos aqui. O vermelho, o leve, o magro. São os substantivos primitivos. Por que substantivos primitivos? Porque eles vão ser base para a formação... Aliás, substantivos não, perdão. Adjetivos primitivos, porque o princípio é o mesmo do substantivo, só que aqui a gente está usando adjetivos, palavras servem para dar qualidade aos substantivos. Então, aqui, a partir desses adjetivos primitivos, a gente vai formar vocábulos novos. No caso aqui, lembrando que, a partir de um adjetivo, a gente pode formar um substantivo, não necessariamente a gente vai formar um novo adjetivo, pode acontecer de formar um novo adjetivo, mas não é o caso aqui. E o contrário também existe. A partir de um substantivo, a gente forma um adjetivo. É o caso do carinhoso. Carinhoso vem do substantivo carinho, substantivo abstrato. Então, o que a gente fez aqui? A partir do substantivo carinho, a gente formou um adjetivo, uma palavra nova de outra classe gramatical. No caso, a gente acrescentou o sufixo oso ao radical carim, do substantivo carinho, e formou um adjetivo, formou uma palavra de outra classe gramatical. Então, tem essa questão aqui. Tem essa questão aqui. A partir do substantivo carinho, a gente acrescentou esse sufixo e formou uma palavra nova que é carinhoso. Ô, Lelê. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui essa lambança que eu tô fazendo? Dá pra enxergar. Sim, dá pra enxergar. Não dá para enxergar com muita clareza, mas dá para enxergar. Deixa eu ver aqui só. Então, a gente acrescentou um sufixo oso ao substantivo abstrato carinho e formou a palavra carinhoso. A partir do substantivo, a gente teve um adjetivo. Também a gente pode transformar um adjetivo. Igual aqui, a gente tem entristecido, nada mais é do que o adjetivo triste, que é esse aqui que eu selecionei. A partir do adjetivo triste, a gente acrescentou um sufixo, um prefixo, né? Que a gente colocou uma palavra antes e outra depois. Então, o em e o sido. Lembrando que aqui, nesse tipo de derivação, aqui do entristecido, é um tipo de derivação que você tem que usar os dois. Você tem que usar ambos, o prefixo e o sufixo. Você usar só um, fica uma palavra sem sentido. Não existe entriste e nem entristecido. Você tem que usar ambos os afixos, o prefixo e o sufixo. Então, a partir de um adjetivo,
a gente tem um adjetivo novo. Então, você não consegue só um adjetivo derivado a partir de um substantivo. Você pode obter a partir de um outro adjetivo também. A mesma no caso do desconfortável, já é um tipo de é uma derivação diferente. Tudo você tem a palavra conforto, que é substantivo. A partir da palavra conforto, você pode ter uma palavra nova só com o prefixo ou só com o sufixo. Você pode ter o desconforto, né? Quando você usa só o prefixo, você tem o desconforto. Ou eu posso usar só o prefixo. Aí eu tenho o confortável. Aqui é um caso de derivação diferente, que eu posso optar ou por usar só o prefixo ou por usar só o sufixo. É o caso do desconfortável, que eu posso ter só o desconforto ou eu posso ter o confortável. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Eu dando trabalho aqui para a técnica. Deixa eu só apagar aqui, senão fica feio lá para o slide seguinte. Alguma dúvida com relação à forma dos adjetivos? Acho que não. Tá claro. É que já, às vezes a dúvida aparece quando a gente vai usar. Igual que o Zoom, quando eu estava vendo a explicação do Zoom, não estava tendo dúvida nenhuma. Agora que eu fui usar, que foi aparecendo as coisas. Mas tudo bem, agora Na hora do exercício, geralmente aparece a dúvida. É verdade. Exatamente. Por isso que eu tenho que passar a atividade para vocês, senão vocês não vão ter dúvida. Então você vai deixar exercício lá, né? Na verdade, eu acho que até nesse slide mesmo já deve ter alguns exercícios, mas eu tenho que me lembrar, tem que ser cobrado e tal, de deixar também alguns exercícios à parte, porque às vezes só o exercício do slide não é suficiente para vocês. E eu também estou passando pouco exercício nessas últimas aulas, então é bom já vocês me cobrarem para passar mais atividade, mais exercício. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Opa. Quanto ao gênero, a questão do gênero então, é diferente do substantivo, porque no substantivo a gente tinha uma classificação para dismorfia. O que é dismorfia? Para mudança de formas. O que era essa classificação? Quem lembra da aula passada, eu vou compartilhar o slide, lembra que tinha alguns substantivos que eles... tinha 3 tipos de substantivos que ele não tinha a marcação de gênero comum, vamos dizer assim. Tinha substantivo que você mudava só o artigo, né, o comum de 2 gêneros. Tinha substantivo que eu tinha que acrescentar macho e fêmea para fazer a mudança de gênero, que é o epiceno. E tinha substantivo que ele permanecia exatamente o mesmo. Eu só mudava o contexto. O contexto que ia dizer será masculino ou feminino. Pois bem, aqui nós também temos no adjetivo, nós também temos o tradicional, que é o biforme, né? Fazer a marcação de gênero na vogal temática, né? Trocar o O pelo A, nós temos esse tradicional, só que nós temos também é isso que eu estava procurando. Nós temos também o uniforme, que é aquele que não vai se alterar. Só que aqui, no caso específico do adjetivo, como que eu vou saber a que ele se refere, já que ele não tem marcação de gênero? É o substantivo que vai que vai mudar, que vai mostrar a mudança. Por exemplo, alegre. Alegre é um adjetivo uniforme quanto ao gênero. Pode se referir tanto a um garoto alegre como uma garota. Então é o substantivo que vai mudar de gênero. Eu posso ter um garoto alegre ou uma garota alegre, mas alegre, o adjetivo, ele vai permanecer uniforme quanto ao gênero. Então, garoto alegre, garota alegre. Rapaz arrogante, moça arrogante. A mudança que vai ter no adjetivo vai ser com relação ao número.
Questão de singular e plural. E essa vai ser uma diferença do adjetivo com relação ao outro... A outra classe de palavra que a gente vai ver provavelmente ainda hoje, que é o advérbio. O advérbio, ele já não apresenta essa mudança com relação ao número, nem quanto ao número, nem quanto ao gênero. Ele é uma palavra invariável. O adjetivo, ele é variável. Vocês estão vendo aí ele mudando de gênero. Agora o advérbio não. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Sim. Sim. Alguma dúvida com relação à mudança de gênero no adjetivo? Não. Ok, tá. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui, que aí eu já apagar isso aqui para não bagunçar. Então, eu tenho essa diferença com relação ao gênero. Aqui. Apaga. Aí, locução adjetiva. É uma expressão... Eu falei, na aula anterior, eu falei de locução verbal. O que é locução? Eu tenho duas palavras que elas têm uma mesma função. Eu estava falando de locução verbal, que eram duas palavras que elas tinham... elas tinham função de verbo. Eram dois verbos que eu utilizava junto, que era o verbo auxiliar e o verbo principal. Era a locução verbal. Aqui eu vou ter a locução adjetiva. São duas palavras, não necessariamente um adjetivo, mas que elas vão indicar uma qualidade, uma característica do substantivo. Então, por isso que eu chamo elas de locuções adjetivas, porque elas vão ter uma função adjetiva. Geralmente é uma preposição mais um artigo. Preposição, classe de palavra que serve para unir outras duas. Exemplo: a estrada de ferro foi muito importante na formação do país. Estrada é substantivo. De ferro é uma característica da estrada, referente ao material com que ela foi feita. Se é uma característica da estrada, é um adjetivo. Então, as duas palavras juntas, elas formam elas têm uma função adjetiva. Por isso que a gente chama elas de locução adjetiva. Embora seja um substantivo e uma preposição, a função delas é uma função de adjetivo. Então, eu posso também substituir, em alguns casos, a locução adjetiva por um adjetivo. Estrada de ferro, estrada férrea. Foi muito importante na formação do país. Nem sempre eu vou conseguir isso, mas na maioria das vezes eu posso substituir uma locução adjetiva por um adjetivo. É o caso do segundo exemplo. A luz do sol em excesso pode provocar males à saúde. Uma observação com relação à palavra males, porque mal geralmente a gente usa a palavra mal como advérbio. Já se der tempo, eu explico o que é advérbio. Quando a gente usa como advérbio, ele não tem alteração, nem de gênero e nem de número. Então, vocês perguntam, por que está escrito males aqui? Por que está escrito males, com esse ES indicando um plural? Porque aqui eu utilizei a palavra mal como substantivo, no sentido de coisa ruim. Se acontece uma coisa ruim com você, é um mal que te acontece, um mal. Pode ver que pelo uso do artigo, eu já estou indicando que se trata de um substantivo. Então, se acontece um mal com você, pode acontecer dois ou mais. Então, quando acontece mais de uma coisa ruim contigo, acontece vários males. Então, por isso que o mal aqui, ele está com
ele está no plural. Porque às vezes você pode ver a aula de advérbio e falar, mas mal não é advérbio, e advérbio não tem flexão de número, mas é porque aqui é um substantivo, no sentido de coisa ruim. Então, pode provocar vários males à saúde. Na aula de advérbio, a gente vai, se der tempo hoje, a gente volta nisso aqui. Então, aqui é substantivo, nesse caso aqui. É um substantivo. A luz do sol. O que é a luz do sol? De novo, é um caso de locução adjetiva que eu posso transformar eu posso transformar em adjetivo. Por quê? Porque tem essa função já de adjetivo. Luz solar, no caso, luz do sol, no caso, eu posso chamar também de luz solar. Solar é um adjetivo referente à luz do sol. Então, eu tenho uma locução, duas palavras, que tem uma função só, uma função de adjetivo. A luz do sol em excesso pode provocar males à saúde. A saúde e a estética também, conforme o slide seguinte, que eu acho que vocês já viram, porque eu me embananei aqui com o slide, acabou pulando para o seguinte aqui. Agora não tem erro. Opa, não foi. Esses são os males que a luz do sol provoca. Provoca males à saúde e também à estética. Há alguma dúvida com relação à locução adjetiva? Não. 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 Tranquilo. Ok, acho que... Deixa eu ver se eu já tenho exercício aqui seguinte. Já. Opa. Agora que vai vir a dúvida. Deixa eu só ler o exercício, aí eu já peço para abrir o microfone já. César Rio, assinale a opção em que a locução grifada tem valor adjetivo. Ou seja, uma dessas locuções aqui, ela tem função adjetiva. Ela indica uma qualidade do substantivo. Ó, eu vou ler, depois eu... Peraí. Não, acho que eu já posso até deixar aberto para todo mundo. Só primeiro escutem aqui, ó. Comprei móveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Com receio, faz referência a algum substantivo? Olha, já pode até abrir o microfone que eu agora eu já vou liberar para vocês falarem já. Acho que ainda tem gente. Peraí que eu tô pensando. Não me vem nenhuma mente. Ó, vamos lá, para ficar mais claro para vocês, vamos resolver junto. Eu comprei móveis e objetos diversos, entrei a utilizar com receio. Essa locução, com receio, ela se refere à forma, ao jeito de se fazer alguma coisa ou a algum substantivo em específico? Ao jeito de fazer alguma coisa? Ó, comprei móveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Então, com receio aqui se refere à forma como ele começou a utilizar os móveis e os objetos. Ou seja, está se referindo à forma de utilizar e não aos móveis e aos objetos. Como é o caso da palavra diversos. Diversos nesse caso aqui é um adjetivo, que está se referindo aos móveis e objetos. Então, a gente já descarta A. Deixa eu só achar aqui o negocinho aqui. A gente já descarta A. A gente vai resolvendo por eliminação aqui. Azevedo Gondim compôs sobre ela 2 artigos. Esse sobre ela se refere a algum substantivo ou a algum verbo? Esse sobre ela tá se referindo aos 2 artigos, não tá? Não, eu acho que eu compus. Deixa eu falar. Mas é uma característica dos artigos?
o 2 não seria uma característica ou seria só uma quantidade dos artigos? O 2 é quantidade. Eu acho que não é B, não. Também Tá, acho. então vamos deixar, Também acho que deixar não. bem em suspenso. C. Pediu-me com voz baixa 50 mil réis. Com voz baixa se refere à forma como foi feito o pedido ou a algum substantivo em específico? Acho que a forma de como foi feita. A Foi- forma como foi feito o É. pedido. Pediu-me com voz baixa. Ou seja, com voz baixa é como foi feito esse pedido. Então a gente já descarta a C. Expliquei em resumo a prensa, o dínamo, as serras. Em resumo, se refere à forma com que foi feita a ação ou se refere ao substantivo em específico? Ao substantivo. Forma. A A forma. forma como foi feita essa explicação. Expliquei em resumo. O em resumo aqui, ele está se referindo o verbo expliquei. Foi a forma como ele explicou a prensa, o dínamo e as serras. Então, a gente já descarta a D. Finalmente chegamos na E. Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era delas. Sem escrúpulos se refere a quem? Os vizinhos. As vizinhas. Aos vizinhos, Os vizinhos. que é substantivo. Então, a alternativa correta nesse caso, deixa eu só fechar aqui. Alternativa correta nesse caso, cadê o mouse? É aí? É a E. Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era delas. Sem escrúpulos está se referindo a uma locução que se refere ao substantivo vizinhos. Está indicando a qualidade desses vizinhos, que eu inclusive posso substituir por um adjetivo. No caso, vizinhos sem escrúpulos são vizinhos inescrupulosos, que quer dizer sem escrúpulos. Então, nesse caso aqui, é uma locução adjetiva, que está se referindo ao substantivo vizinhos. No caso da B, compôs sobre ela dois artigos, o sobre ela se refere ao assunto da composição. Então, na verdade, está se referindo ao verbo compôs. Compôs sobre ela dois artigos. Se está se referindo ao verbo, então não se trata de locução adjetiva. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Tá, deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Porque eu 10 queria já minutos. aproveitar essa. 10 minutos, tá. Não, acho que não tem mais interrupção, não, né? Sei lá. Não, mas cada aula é uma Tem hora. a pausa Perdão, também. perdão. Mas Desculpa, eu vou então. explicar rapidinho. Mas eu vou aproveitar esse exercício já para adiantar o próximo assunto. Porque aqui a gente viu qual que foi a confusão maior aqui. A confusão maior foi que a gente estava, no meio dessas locuções adjetivas, a gente tinha uma locução que sempre se referia a outra coisa. Por exemplo, mas se referia mais à forma de se fazer alguma coisa. Ó, comprei móveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Esse com receio se refere ao verbo utilizar. Azevedo Gondim comprou sobre ela dois artigos. Sobre ela se refere ao verbo compor. Pediu-me com voz baixa 50 mil réis. Com voz baixa foi a forma com que foi feito o pedido. Pediu com voz baixa. Aqui. Pediu com voz baixa. Expliquei, em resumo, a prensa, o dínamo e as serras. Em resumo, está se referindo ao verbo explicar. Então, eu tenho várias locuções que elas se referem a verbos, se referem à forma como se fazia alguma coisa. Então, elas têm uma função, só que não é uma função adjetiva, é uma função adverbial, que é a nossa próxima aula que eu vou, pelo menos, dar introdução para ela agora. Advérbio é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, exprimindo uma circunstância. Aqui eu tenho alguns exemplos de advérbios, mas eu vou dar uma puladinha
para ficar mais fácil de explicar. Eita. Oh, caramba, não. Advérbio. Um exemplo de advérbio. Eu vou escrever aqui, que fica mais fácil. É diferente eu falar as crianças... Eu tenho essa frase aqui. As crianças saíram. Pronto. Acho que nem vai dar para enxergar por causa da cor. Calma aí. Vou mudar a cor da fonte, porque senão vocês não enxergam. Não tá dando pra enxergar. Mas quando eu sair, acho que vai dar para enxergar. Calma aí. Aí, ó. Tá vendo? Agora dá. Calma aí. Saíram. As crianças saíram. Saiu com C a mais, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo mudar a fonte. Não mudo. Deixa pra lá. As crianças saíram. Ok, você entende. Eu falo as crianças saíram, você tem essa imagem mental das crianças saindo normal. Agora, vamos acrescentar uma especificação. As crianças saíram depressa. Agora você já tem uma outra imagem mental. Você já tem a imagem dos meninos correndo já. Então, o depressa, ele indica uma forma de se fazer alguma coisa, um modo de se fazer alguma coisa. E ele modifica o verbo. Uma coisa eu falar, as crianças saíram. Outra coisa eu falar, as crianças saíram depressa. Já modifica a imagem mental que você tem dessas crianças. Então, o advérbio, que eu vou explicar com mais detalhes, provavelmente na próxima aula, já tem essa função de modificar o verbo, ou o adjetivo, ou o próprio advérbio, exprimindo uma circunstância. No caso aqui, depressa é uma circunstância de modo. Pode ter uma circunstância de tempo. Por exemplo, eu falar as crianças saíram, é uma coisa. Agora eu falar as crianças saíram ontem, já tem uma mudança. Eu já estou especificando quando que houve essa saída. Então, ou falar saíram cedo, quer dizer que elas saíram antes do horário normal delas saírem. É uma coisa. Agora eu falar elas saíram tarde, já eu mudo completamente o sentido. Quer dizer que elas saíram depois do horário combinado. Então, é para isso que serve o advérbio, para fazer exprimir esse tipo de circunstância com relação ao verbo. Aí nós temos vários tipos de circunstâncias que são indicadas pelo advérbio. Circunstância de lugar, aqui, cá, acolá, a quem, além, atrás. Circunstância de tempo, hoje, amanhã, depois, antes, agora, anteontem, sempre, nunca e por aí vai. E outras circunstâncias. Peraí. Eu não vou conseguir sair agora. É bom que só um toquezinho já. Ô, Lele. Modo, bem, mal, depressa, devagar, como, pior. Ó, no modo já teve o depressa, que a gente estava falando aqui. Intensidade, muito, pouco, mais, menos, tão, bastante, meio, profundamente, bem, o mal, que a gente tinha citado, e por aí vai. Afirmação, sim, certo, realmente, deveras, efetivamente. Negação, não. Dúvida, talvez, por acaso, possivelmente, quiçá, que eu não sei se dá para enxergar direito aqui, de certo. São todos exemplos de circunstâncias ilustradas pelo advérbio. Voltando lá na aula anterior, na aula do adjetivo, deixa eu voltar lá no slide do exercício. Não, era esse. Todas essas locuções, que não são as locuções adjetivas, são locuções adverbiais de modo. Menos a B. A B já seria, a relação aqui seria de autoria. Porque
aliás, de autoria não, de finalidade, compôs sobre ela 2 artigos. Então, a finalidade da composição era a pessoa que o Azevedo Gondim queria homenagear. Mas nos outros casos, todos são locuções adverbiais que indicam modo, com receio, de forma receosa, receosamente, pode-se dizer assim, pediu-me com voz baixa, ou seja, o modo como foi feito o pedido, com voz baixa. Expliquei em resumo, expliquei resumidamente a prensa, o dínamo e as serras. Tudo bem até aqui? Sim. 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 Alguma dúvida com relação a advérbio? Não. Não. Não, Sim. tranquilo. Tá. Então a gente encerra já com essa introdução ao advérbio. Na aula seguinte, a gente volta da onde a gente parou com advérbio, até faz uma pequena, aproveita que já talvez esteja gravada essa aula, já faz uma pequena revisão, né, da aula do adjetivo, e com isso a gente já entra no assunto do advérbio. A gente vai levar pouquíssimo tempo, que eu já dei essa introduzida para vocês da matéria, e já explica também sobre numeral. Aí na outra aula a gente entra nos conectivos, preposição e conjunção, que eu acredito que seja só o que esteja faltando nesse caso. Isso, é isso mesmo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tiagão, De boa. tá me ouvindo, Thiago? Oi, tô ouvindo. A gente só combinou com o pessoal de sempre no final da aula você falar uma palavra-chave que vai servir como chamada para um formulário que vai ser preenchido. Tá bom? Palavra-chave? Como assim? É uma palavra-chave aleatória que você vai escolher, vai falar na live e o pessoal vai entrar lá e vai cadastrar essa palavrinha e vai ser a chamada. Ah, entendi. Mas só A palavra-chave pode ser adjetivo. Oi, pois não? Oi. Alô, tô ouvindo, Luiz. Não, pode prosseguir, pode falar. Não, A palavra. a palavra-chave pode ser adjetivo mesmo. Beleza, galera? Beleza. Sim. Ok. Já está disponível, coloquei o link aqui no chat e eu vou deixar esse link em algum local que vai ser sempre a chamada que a gente vai fazer em relação à palavra-chave aí, tá bom? Ok. Tá. Valeu. Pode fazer os direcionamentos aí, Thiago. Não sei, eu acho que ele saiu, né? Não, Isso. só parei de compartilhar. Acho que tá, pelo menos eu tô vendo aqui. Não saí, não. Tá bom. Pode dar prosseguimento para finalizar aí. Não, já finalizei, já. Então, beleza. Então a gente tem uma pausa aqui para organizar algumas coisas também, né? E tudo mais. Uhum. Aí uma hora a gente volta com a aula da Tati aí, certo? Tá certo. Ok. Vamos divulgar aí pra galera para aumentar aí a audiência aí e a gente vai fazer um esforço também para publicar depois os conteúdos para ficar tudo certinho. Ok. Tá bom? Beleza. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Até. Falou. Tchau. Deus abençoe. Dun, 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 dun.